Vamos lá, começa agora mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode e deve, sempre que quiser, participar com a gente, mandando sua pergunta, sua questão pela hashtag Correspondente Médico lá no Twitter. Doutor Fernando, olá para o senhor, tudo bem? Tudo ótimo. A gente fica muito feliz quando a gente recebe as suas dúvidas e com muito prazer a gente responde, né, Elisa? Sempre, ainda mais que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então não deixe de mandá-la. Vamos lá, porque temos muitos assuntos. A gente começa falando da aprovação da Anvisa para testes em humanos do soro anti-Covid, desenvolvido pelo Instituto Butantan. Até agora, quais são as informações a respeito desse tratamento? Ele foi testado apenas em animais. Segundo os pesquisadores, os estudos feitos em ratos tiveram bons resultados com a diminuição da carga viral. E os testes em humanos devem começar nas próximas semanas. Doutor Fernando Gomes, o que seria exatamente esse bom resultado com a diminuição da carga viral explicado pelos pesquisadores, então, nos testes em animais? Mostra que esse soro tem a capacidade de bloquear o vírus antes de entrar dentro da célula e começar a fazer o estrago que se caracteriza pela replicação viral dentro do próprio organismo da pessoa. Então, através de um artifício que é colocar no animal um vírus que foi irradiado e dessa forma, então, ele foi atenuado, ele não tem a capacidade de provocar a doença propriamente dita. Ah, temos aqui. A gente dá um tempo, o próprio animal produz anticorpos, feito a gente quando recebemos a vacina, é como se fosse uma, entre aspas, uma vacina like. São produzidos anticorpos do tipo IgG, que então são filtrados e então aplicados como um soro para garantir a imunidade das pessoas. Então essa biocompatibilidade faz com que o anticorpo produzido pelo animal seja utilizado numa pessoa que está em contato com o coronavírus e dessa forma esse anticorpo produzido pelo cavalo tem a capacidade de bloquear o próprio coronavírus. O que seria radiação exatamente? É uma forma de você enfraquecer o vírus. Na verdade, a radiação é aplicada ao vírus, que então é administrada ao cavalo. É como se você deixasse ele fraco, ele incapaz de provocar a doença, mas com as características necessárias para que o sistema imunológico do animal entenda que existe um invasor e produza, então, anticorpos, como se fosse uma vacina. E esses anticorpos nós utilizamos para utilização em humanos. Que interessante poder observar esse caminho. E, doutor Fernando, já que temos essa etapa divulgada pelos pesquisadores, então, que fizeram os testes em ratos, a próxima etapa seria a testagem em humanos. Por que exatamente a utilização de animais antes dos humanos? Então, geralmente, quando a gente desenvolve qualquer pesquisa científica utilizando a ideia de se produzir um medicamento, um remédio, você primeiro faz a testagem na bancada, do ponto de vista teórico em animais, para depois, então, você passar para o teste em ser humano propriamente dito, entendendo que aquilo tem tudo para funcionar. Aí você testa, então, as fases 1, 2, 3, que tem por princípio básico. A primeira, ver se realmente aquilo é seguro. A segunda, se realmente aquilo provoca o que se propõe dentro da teoria. E a terceira, para se delimitar a eficácia. Então, assim, primeiro, sempre vem uma fase que é de bancada, de laboratório, que envolve animais de experimentação ou não, e depois, então, a testagem em humanos. Não é a primeira vez que esse tipo de procedimento acontece, por exemplo, o soro antiofídico, ele pode ser desenvolvido e é desenvolvido dessa forma. Então, assim, já existe esse conhecimento biológico. O que a gente tem aqui de bonito e interessante é a tecnologia e simplesmente a gente vê uma coisa muito bonita, que é o próprio animal ajudando o ser humano de uma forma diferente. Parceria interessante essa, hein, dos animais auxiliando os seres humanos nessas pesquisas, nesses desenvolvimentos. Muito bem explicado, então, a aprovação da Anvisa para testes em humanos desse soro anti-Covid que é desenvolvido pelo Instituto Butantan. Você tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Manda para a gente, hashtag Correspondente Médico. O próximo assunto que a gente traz agora são os resultados da vacinação nos Estados Unidos. O país anunciou que, preste atenção, mais da metade da população adulta já está completamente vacinada contra a Covid-19. E com isso, qual o resultado dessa vacinação avançada entre os norte-americanos? Os indicadores da pandemia estão caindo. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o número médio de casos de Covid-19 caiu 25% de uma semana
para a outra. Doutor Fernando Gomes, então temos aqui a informação do avanço da vacinação e já é possível constatar o efeito desse avanço, uma queda de 25% de uma semana para outra. Um avanço bom, hein? Sim, a gente percebe duas coisas interessantes. Primeiro, o desafio de se vacinar um país tão grande em termos de população, e eu acho que a gente pode se espelhar mais ou menos nessa expectativa e nessa vontade. E o segundo, né, de mesmo que não tenha atingido 70%, 80%, 90%, que é o que a gente precisa daquele conceito de imunidade de rebanho, a gente já percebe os índices, os números, os dados, na verdade, favoráveis com o processo de vacinação, mostrando que para combate da pandemia não tem outra forma da gente pensar além dessa. É preciso que o sistema imunológico das pessoas esteja enriquecido com a possibilidade de combater o coronavírus e dessa forma que os casos sejam mais leves, que a gente não tenha óbitos e que a gente não tenha superlotação das UTIs, terapias intensivas e hospitais. Doutor, dúvida que vem agora aqui na minha cabeça. A gente falou então a informação dos próprios norte-americanos que mais da metade da população adulta já estaria completamente vacinada. Qual seria o ideal de uma população para que a gente comece a ter um pouquinho mais de tranquilidade? O senhor já explicou algumas vezes para a gente o número de 70%, que seria um ideal para ter algum controle da doença. É mais ou menos por aí mesmo? Permanece assim? É assim, Elisa, numa situação dessa, como uma pandemia nova, né, lógico que a gente tem um histórico de conhecer outras pandemias. O número ideal seria 100%. Toda a população imune faria com que todos nós ficássemos tranquilos, né, entendendo que as coisas são diferentes, que tem o lance das variantes que vem aparecendo por aí e tudo mais. Então, quanto mais, melhor. Mas a gente sabe que quando a gente começa a bater a taxa de 70%, 80%, 90% da população, você enfraquece a capacidade do vírus se multiplicar e se espalhar pela população, provocando prejuízos como o que a gente está vendo hoje em dia. Porque o grande lance não é simplesmente o número de mortes, que a gente sabe que realmente é muito triste e desesperador para quem passa por isso. Não tenha dúvida disso. Mas o fato de você sobrecarregar o sistema de saúde e bloquear todo o tratamento que você sabe fazer para outras doenças e até mesmo para os pacientes com coronavírus, acaba sendo algo que realmente é desesperador. Se você parar para pensar, o número de mortes no período de um ano, até mesmo no Brasil, não deu 1% da população. E está todo mundo muito preocupado. A gente só está falando nisso. 1% em um ano, quando você olha geral de uma forma fria, não parece um número tão absurdo assim a ponto de causar tanto alarde. Mas quando você verifica com olhos atentos como está reagindo o sistema de saúde e como está difícil, já era difícil, e como ele está difícil, a gente presta atenção que alguma coisa muito diferente está acontecendo e a gente precisa, então, tomar medidas efetivas. E quando a gente humaniza esse número, né, fica ainda mais sensível de refletir. Porque, por exemplo, mesmo que sejam poucas pessoas, eu estou usando poucas aqui só para generalizar, quando a gente fala de morte nunca é pouco, mas se esse número for baixo, mas alguém desse número for um parente meu, por exemplo, o quão devastador é isso para uma pessoa da família, né? Então é interessante observar a questão técnica e a humanizada. Sem sombra de dúvida. E quando a gente olha na medicina é mais ou menos assim. A gente olha para o macroscópico, então a gente fala de população, fala de números, mas quando a gente olha o indivíduo e cada pessoa acaba representando um universo, é assim que é a manifestação da beleza da vida e a arte médica, ela presta atenção nisso a todo momento, a gente sabe que esse contraste realmente é muito preocupante. E as coisas mudaram, né? Então, enfim, já era difícil e realmente as coisas ficaram muito mais difíceis. Olhando o exemplo dos Estados Unidos, a gente fica feliz no sentido de podemos sim almejar isso e trabalhar para que isso venha a acontecer aqui também. A gente fica feliz pelos outros, né, de ver aí a vida sendo preservada. Ainda falando de vacinação, doutor, nos Estados Unidos, a Moderna anunciou que a vacina produzida pela empresa é segura e eficaz em adolescentes. Pois é, os testes feitos em jovens entre 12 e 17 anos foram promissores. Os resultados vão ser apresentados nos próximos dias. Estaremos aqui atentos para acompanhar esses resultados apresentados para as autoridades americanas para, no próximo passo, ser feito o pedido de uso emergencial da vacina para essa faixa etária. Lá nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer já pode ser usada em jovens com mais de 12 anos. Doutor, só relembrando aqui um aspecto, a gente acompanhou desde o começo o desenvolvimento, a testagem, o desenvolvimento e a aplicação em maiores de 18 anos.
Lembra pra gente, por favor, por que menores de 18 anos, agora a gente está vendo o cenário mudar, mas até então não podia. Por que eles não recebiam a vacina? A gente sabe que quando você desenha um estudo científico, você procura uma população que represente uma amostra que seja mais significativa para a sua aplicação de uma forma geral. E a gente tem essa divisão, né? Você tem os idosos, você tem os adultos, você tem os homens, as mulheres, você tem as crianças, você tem os adolescentes, os recém-nascidos, as gestantes e assim sucessivamente. Por isso que a gente vai progredindo do que acaba sendo o que impacta mais em termos de população, para a gente ter conhecimento, e isso vai transbordando sucessivamente. É lógico, vamos imaginar, se o coronavírus fosse uma doença que acometesse exclusivamente adolescentes, a conversa seria totalmente diferente. Mas como ela é universal e tem uma predisposição maior por adultos, por idosos, causando mais males em pessoas que têm comorbidades, a gente sabe disso pela observação epidemiológica, o racional teórico do desenvolvimento de todo esse quadro foi dessa maneira. Por isso que, um pouco mais tardiamente, eles estão sendo testados agora até chegar na faixa etária infantil. Explicadíssimo. Então, vamos para o nosso próximo assunto, que inclusive é um assunto que você encontra mais detalhes no nosso site. Vejamos aqui a reportagem. É extraordinário, gente. Por favor, deem uma passada. Você vai conhecer o assunto com a gente, mas depois leiam completo. Homem cego tem a visão parcialmente restaurada por um novo tratamento após 40 anos. Pois é, ele era completamente cego e recuperou parte da visão depois de 40 anos. E como isso aconteceu? Você deve estar se perguntando. Ele passou por um tratamento desenvolvido por cientistas da Europa e dos Estados Unidos. O nome desse tratamento é terapia optogenética. E com a ajuda de óculos especiais, o paciente foi capaz de localizar, contar e também tocar alguns objetos. Doutor, bom, mesmo que a gente não compreenda muito bem o que é essa terapia, já parece algo extraordinário. A gente não sabe o que é não ter a visão, mas a gente imagina a felicidade que é para um ser humano como esse recuperar nem que seja um pouquinho. Mas quero aprender com o senhor. O que seria essa terapia que eu falei, optogenética? O que é isso, doutor? Então, vamos entender. Esse paciente tinha uma doença oftalmológica caracterizada por uma lesão progressiva da própria retina, retinite pigmentosa, de fundo genético. Então, conforme o tempo passou, a retina, que é essa camada interna do globo ocular, que faz a mudança do estímulo luminoso para o estímulo elétrico, porque na verdade a gente enxerga com o cérebro, né? Não são com os olhos, né? Os lóbulos occipitais. Essa mudança, ela deixou de acontecer por uma questão da manifestação da própria doença. As células que têm a capacidade de captar a luz e transformar em estímulo elétrico, deixam de fazer isso de uma forma natural e por isso a perda da visão acontece. Com essa terapia, é injetado no paciente um vetor viral que contém uma informação genética dentro dele que estimula essas células a serem novamente capazes de captar o estímulo luminoso e transformar no estímulo elétrico. É lógico que não só isso, né? Junto com isso, óculos especiais que fazem com que essa nova informação seja interpretada e, de alguma forma, então incorporada na vida do próprio indivíduo. Então, assim, é uma coisa extraordinária, porque a gente percebe aqui a possibilidade de interferir depois do nascimento na manifestação genética do funcionamento de uma célula específica que tinha a capacidade de captar luz, perdeu essa capacidade e depois ela ganha novamente depois desse pequeno ajuste, essa pequena incorporação de material genético capaz de produzir a sua capacidade de novo de receber a luz. Doutor, essa técnica não foi capaz de devolver 100% a visão para esse homem. A gente não está aqui colocando uma régua, né, medindo se isso é bom ou se é ruim, porque, minha nossa, quem não enxerga já ter parcialmente essa visão recuperada deve ser algo extraordinário. Mas é o tipo de estudo que, para algumas outras pessoas, por exemplo, pode trazer um benefício maior ou essa informação ainda não foi divulgada? É tudo muito novo? Não, é tudo muito novo e a gente tem a questão da pandemia. Esse paciente que faz parte do estudo, ele começou a ser, na verdade, reabilitado assim que começou toda a questão do coronavírus. Então, assim, talvez a gente tivesse aqui dados ainda mais contundentes ou interessantes para se mostrar com mais pessoas, para se falar. Mas, assim, realmente é uma coisa muito inovadora, porque isso aqui é uma doença específica. Mas a gente tem inúmeras doenças no próprio corpo físico que poderiam e podem ser tratados dessa maneira. Então, são ajustes, na verdade, como se fossem revisões que você faz no corpo da pessoa, que tem essa alteração genética, favoráveis para que ela possa ter uma vida normal novamente. Acesse então, está lá no nosso site essa reportagem. Já temos de encerrar isso mesmo? Acabou o nosso tempo? Eu posso fazer uma pergunta para o doutor? Tem uma pergunta aqui.
Apareceu aqui na hashtag correspondente médico. Posso fazer a pergunta? Posso. Qual a diferença entre soro anti-Covid e a vacina? Essa é a pergunta que está chegando aqui, porque a gente tem acompanhado tanto vacina, não é, doutor? O soro é uma outra coisa diferente. É outra coisa diferente. Vamos entender o seguinte, a vacina não trata ninguém. A vacina simplesmente estimula o sistema imunológico para que você fique forte e combata por você mesmo o coronavírus. O soro é diferente. Quando eu aplico o soro, eu já estou dando ali o anticorpo para bloquear o coronavírus que está no corpo da pessoa. Então também não adianta tomar o soro e sair por aí. Não é assim que funciona. Você precisa ter como condição básica estar com o coronavírus no início da infecção e receber o soro de forma que ajude a bloquear. Então seria aquela força adicional que você recebe para bloquear naturalmente o coronavírus. Respondida então para a pergunta que chegou pela nossa hashtag correspondente médico. Mande sempre a sua pergunta, viu? Você sempre ajuda muito o nosso quadro e a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Doutor Fernando, obrigada por estar aqui respondendo tantas perguntas. Isso aí, obrigado você, Elisa. Obrigado você também, pessoal, e até breve. Chegou ao fim mais um correspondente médico.